estava aqui o ano passado, foi o ano passado? Não, em 2014, quando a Isabel veio aqui. Levanta a mão, por favor. Que bom. Então, essa é a Isabel, missionária da Jocum há 36 anos. Ela é a nossa mentora aqui, como Jocum Cerrado. Ela é da base do CCL, em Curitiba, casada com Roland. E é uma mulher que inspira muito as nossas vidas. Ela traz palavras para nós todas as vezes que ela nos encontra, muito profundas na palavra de Deus. Então, convido você a abrir o seu coração, a deixar o seu coração bem macio, aberto, para aquilo que Deus vai falar com você hoje, através da vida dela. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por mais essa oportunidade de termos a Isabel com a gente. Te pedimos que abençoe seu coração, use a vida dela para falar com a nossa e que seja uma manhã transformadora para nós, que possamos ouvir e que a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nossa, que responsabilidade. Acho que é a primeira vez que eu vou pregar em cima da bandeira do Brasil. Num dia como hoje, né? E eu não tinha percebido sei lá, acho que eu esqueci. Ontem aconteceram umas coisas lá em Cariacica, minha mãe caiu num buraco na cidade, foi parar no jornal à noite, está um buchicho lá na minha família. E eu me distraí com as coisas e esqueci que hoje era o dia da manifestação do Brasil, né, da oração e tudo. Mas eu fiquei muito contente que nós pudemos fazer isso aqui hoje de manhã. E eu tenho falado essa semana lá na ETED que eu não consigo falar esses dias, meditar na palavra, sem relacionar o que a palavra de Deus está falando comigo com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E o que eu tenho para compartilhar conosco hoje de manhã foi alguma coisa que Deus falou comigo na minha meditação, há uns dias atrás, há umas semanas atrás. E não é uma palavra que eu preparei para falar para vocês. Só quero compartilhar com vocês o que Deus está falando comigo. Talvez você se identifique, talvez você pense igual. E, no fim, nós vamos poder orar juntos, de novo, colocar nosso coração na mão de Deus. Eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 21, o versículo 28 ao versículo 32. Mateus 21, do versículo 28 ao versículo 32. Diz assim, Jesus falandinho aqui, né? Jesus conversando com o povo. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Senhor, eu oro em nome de Jesus que essa palavra hoje de manhã, Deus, seja profética para a nossa nação. Eu não esperava compartilhar isso em cima da bandeira, Deus, do Brasil. E o Senhor sabe como eu amo, Deus, a nossa nação,
como eu amo o meu país, Senhor. Eu oro, Deus, essa manhã, que a palavra do Senhor faça o efeito para o qual ela foi enviada, Deus. No meu coração, no coração dessa igreja, e pela fé, no nome de Jesus, no coração do povo brasileiro, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse pai aqui, do que Jesus contou a historinha, eu acho que ele era um homem triste. Eu acho que ele era um homem triste e eu acho que ele estava muito preocupado com a família dele. Eu acho que nem o cachorro obedecia ele lá. Então, Jesus contou essa história. Eu não sei se Jesus viu essa família, não sei. Às vezes eu fico pensando, será que Jesus viu, né? Será que ele estava perto lá? Eu não sei de onde Jesus tirava essas histórias que ele contava. Eu tenho a impressão que ele via muita coisa pelos lugares que ele andava. Eu acho que ele contemplou um episódio parecido e ele contou essa história. Quando eu li isso, eu pensei, gente, coitado desse homem, né? Quem é pai sabe disso, como que é. Quando a gente tem os nossos filhotes e parece que passam umas fases, umas épocas que nem o cachorro obedece, né? E esse homem estava assim. Ele fala com o filho mais velho, né? Aqui diz que ele falou com o primeiro, o filho mais velho. Já pensou que expectativa que esse pai tem? De que ele ensinou, ele educou, e que o filho mais velho vai ser exemplo, né, para o irmão. Então, ele vai lá para o filho mais velho e fala, filho, vai trabalhar na vinha. E, especialmente sabendo, né, que se o pai vai morrer um dia, a vinha vai ficar para quem? A vinha era dele, né? Então, talvez a expectativa do pai era assim, filho, então, vai lá e, né, você já sabe, o pai está ficando velho, a vinha vai ser sua, então vai lá trabalhar. E o rapazinho disse, tá bom, eu vou. E não foi. Pensa. Não sei se ele não gostava da profissão do pai, não sei se ele tinha outras prioridades, eu não sei se ele se embananou lá com a vida dele, né, com as prioridades dele, os interesses dele. Só se sabe que ele não foi. Aí o pai vai para o segundo filho e fala a mesma coisa, pois não é que a situação foi pior? Não é que o rapazinho é desrespeitoso, desobediente, e na cara dura ele fala para o pai, não quero. Assim ele fala, o que você faz na sua casa, quando seus filhos falam para você? Não quero. Você pede, ou você manda para o filho fazer alguma coisa, e o seu filho responde assim, não quero. Jesus contou essa parábola, e os fariseus que estavam ali, eles imaginaram que Jesus estava falando com eles. Eu não sei qual grupo, o pastor estava falando aqui hoje de manhã, né, sobre a esquerda, a direita. Eu não sei qual dos dois aqui representa a esquerda, a direita. Eu não sei o que esses dois filhos representavam. Quem representava os fariseus, quem representava os escribas, os saduceus. Eu não sei. O texto não fala. E eu gosto muito de viajar na Bíblia, na minha imaginação. Eu gosto de submeter meu pensamento ao senhorio de Jesus e viajar bastante na Bíblia, quando eu leio a Bíblia, principalmente porque eu dei aula muitos anos para crianças. Então, a minha maneira de abordar a palavra de Deus é meio assim de uma perspectiva infantil, de criança. Aliás, essa palavra, em primeiro lugar, eu compartilhei na campanha de King's Kids, para as crianças, para adolescentes. E depois Deus me falou outras coisas, por isso que eu estou compartilhando com vocês. E eu vejo a Bíblia assim, dessa perspectiva, né? Um pouquinho de criança, infantil. E aí ele fala isso para o segundo filho, não quero. Quem já respondeu assim para o seu pai, para alguma autoridade, ou até mesmo para Deus? Eu acho que um problema sério que nós temos aqui no Brasil, que a nossa nação chegou nesse ponto de corrupção e de desmando, né, de ingovernabilidade, como nós estamos vendo, é por causa de uma tendência que nós temos, o povo brasileiro, de endeusar
pessoas em autoridade. Nós temos uma atitude idólatra com relação a pessoas em autoridade. E é muito fácil para qualquer pastor, para qualquer líder evangélico ou da sociedade ser idolatrado. E a gente sabe disso muito bem. Vocês sabem disso muito bem. Pessoas que são líderes no reino de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado para que a admiração, o carinho, o zelo do povo em relação a nós não se torne uma idolatria barata, vã, que rouba a glória de Deus na nossa vida. É uma responsabilidade muito grande. Nós que somos líderes, pessoas públicas, que pregam, que ensinam, isso tende a acontecer. E a gente precisa andar num caminho de quebrantamento, de humildade muito grande, para que essas coisas não sobem, né, na cabeça e fica andando como quem tem o rei na barriga. Porque a tendência do povo brasileiro é fazer isso, é endeusar pessoas. Endeusar cantores, endeusar pessoas públicas, endeusar pastores, líderes, e está subindo na cabeça do povo. Está subindo na cabeça do povo, o povo está subindo aí até onde, não sei mais aonde que vão subir, nos seus cargos, nos seus títulos. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu falo mesmo, eu não concordo com isso, e eu falo mesmo que isso está errado, não provém do coração de Deus. O coração de Jesus, eu estava lendo hoje de manhã, aquela passagem que Pedro e João chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa, que você faz o que nós vamos pedir para você. Pensa. E Jesus falou para eles: tá bom, pode pedir. E manda que no teu reino nós nos sentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Me deu uma vergonha. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Se Tiago e João têm a cara de pedir uma coisa dessa para Jesus, imagina eu, né? Imagina eu, quantas vezes que eu já não devo ter feito um pedido ridículo desse para o Senhor Jesus, com outras palavras, né, de outra forma, dentro de outro contexto. Fica quieto aí no seu canto, só vai pensandinho aqui no que a gente está compartilhando a palavra hoje de manhã. Como a gente tem a cara de pau de muitas vezes achar que a gente pode ir para Jesus e pedir algum privilégio, né? Pedir para Jesus alguma coisa assim que ele só pode conceder para duas pessoas, não pode conceder para mais. Ele só tem dois lados, ele só tem esquerda e direita. Então, um senta à direita, o outro senta à esquerda, os outros 12 não sei aonde vão sentar. Né? Quem já fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver se vocês estão vivos. Quem já fez um pedidinho ridículo assim para Deus? Ah, vocês estão aí, não foram embora ainda não, né? Vai lá e faz um pedidinho ridículo para Deus, e a gente acha que a gente está certo, que Ele vai nos conceder. Capaz que não, né? Ele é tão bonzinho. Então, eu fiquei meditando sobre isso hoje de manhã. E esse texto aqui, dos 2 filhos, Jesus está falando para os discípulos e para todas as pessoas sobre um assunto muito interessante. A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei assim: olha que interessante, né? Ele está falando sobre obediência. Ele está falando sobre obediência. E eu gosto de falar sobre obediência. Então, a primeira vez que eu compartilhei com as crianças na campanha de King's Kids, eu compartilhei sobre obediência. Eu falei: olha bem, quem de vocês, né, você já fez isso? Seu pai, sua mãe pediu para você fazer alguma coisa e você falou que ia fazer, depois você não fez, e depois ou você falou que não queria, ficou bravo, bateu o pé, saiu batendo o pé e foi embora, né? E Deus nos chama para a obediência. A Bíblia fala que nós somos chamados, acho que é lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala assim que nós fomos chamados para obedecer. E Jesus, falando com aquelas pessoas que estavam ali ao lado dele, talvez a primeira impressão que eles tiveram foi isso, que Jesus estava falando de obediência. Se eu fosse um fariseu que estivesse ali, ou um saduceu, um escriba que estivesse ali, né, com o jeito que eu sou, eu ia olhar para o lado assim e falar: o que ele está falando? Né, porque, como assim? Como ele vem falar de obediência para nós? Pensa, nós estamos aqui escrevendo, traduzindo, cuidando do templo, cuidando da lei. Pensa se tem pessoas mais obedientes do que nós. Claro que não, né? Você concorda comigo? Eu estaria olhandinho do lado assim
e comparandinho quem é que é tão obediente como eu. Porque, né, geralmente a gente faz assim. Mas não foi esse o foco. Depois que eu fui ler de novo, eu falei, capaz, olha eu, que burrinha. Isso aqui não tem nada a ver com obediência, não, gente. Isso aqui não tem nada a ver com ir trabalhar na vinha. Aí Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? A vontade do Pai. A vontade do Pai, gente, olha, vocês sabem, eu fico aqui falandinho, vocês ficam assim, quieto. Eu tenho a impressão que eu estou falando a coisa mais óbvia do mundo, que todo mundo sabe. Mas eu vou falar assim mesmo, porque é o que Deus está falando no meu coração. Se todo mundo souber, a única pessoa que não sabia era eu. E eu sou assim tão burrinha que eu achei que foi uma revelação magnífica para mim, tão magnífica que eu preciso compartilhar. Vocês aguentam eu compartilhandinho essa revelação? Eu vou compartilhar. Eu falei, qual que era a vontade do Pai aqui? A vontade do Pai não era que o filho fosse trabalhar na vinha. Ele tinha empregados lá para trabalhar na vinha. Se o filho dele não fosse trabalhar, tinha pessoas que estavam cuidando da vinha. Aí eu pensei, então o que era a vontade do Pai? A vontade do Pai era que o filho se arrependesse. A vontade do Pai era que o filho aprendesse a ser filho, se comportasse como filho. A vontade do Pai era que o filho entrasse de novo na relação filial, no relacionamento filial. Eu estava olhando aqui a estatística que o Zezé botou lá, do Camarões, e quando a gente foi orar pelos Camarões, pelos Camarões não, Isabelita, pelo país Camarões. Pensa assim, como orar pelos Camarões. Né? Então, acontece. Quando a gente foi orar, no meu coração, eu falei para o Senhor, Senhor, aquela estatística ali não bate. Quem reparou isso, que a estatística não batia? Levanta a mão. Quantos de vocês repararam que aquela estatística não bate? Ou o Zezé copiou errado, viu, Zezé? Cadê ele? Não está aí, não. Ou o Zezé copiou errado, ou tem alguma coisa muito errada com aquela estatística, porque não bateu. São 23 milhões de habitantes, 50 milhões são cristãos, né? São protestantes ou cristãos nominais, e 3 milhões são verdadeiramente cristãos. Aí eu falei, essa estatística está igualzinha à estatística do Brasil, guardadas as devidas proporções. Quem entendeu o que eu falei? Guardadas as devidas proporções, está igualzinho o Brasil. Mesmo quadro. Você sabe por que o Brasil está na situação que está? Porque o povo de Deus não entendeu o que está escrito aqui. O Senhor tem falado comigo, eu falei quarta-feira no culto da Jocum, não é quarta-feira, é sexta-feira, quarta-feira. Eu falei lá que Jesus falou comigo há poucos meses atrás. O Senhor falou comigo, o povo não entende a palavra. O pastor falou bem isso hoje de manhã. O evangelho não está sendo ensinado. Você tem um privilégio muito grande se você senta numa igreja onde a palavra do Senhor está sendo pregada, o evangelho puro sendo pregado. Porque o povo não está ouvindo pregação do evangelho. O povo está ouvindo um monte de coisa, música sem pé nem cabeça, show, mas não está ouvindo o evangelho. Porque evangelho é isso aqui. Não porque eu sou a bambambam da história, porque eu sou Isabelita da Jocum. Tudo isso é bobagem. É bobagem. Mas nós temos que olhar o que a palavra fala. Esse texto aqui não está falando de dois rapazes irem fazer alguma coisa, trabalhar na vinha. Nós estamos andando atrás de fazer coisas. E Deus está falando, fazer a vontade do Pai é arrependimento. Entrar na relação filial com Deus. Não de servo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes,
muitas vezes. Eu fui para a Suíça com meu marido de férias, depois de trabalhar 3, 4 anos, né, para juntar um dinheirinho para a gente poder ir para a Suíça, visitar a família dele e ficar de férias lá, fazer alguma escola, algum curso na Suíça. E eu chegava lá e falava com Deus: Senhor, fala comigo, Deus, agora que eu vim aqui para a Suíça para descansar. Eu costumo dizer para os meus amigos: o meu deserto é na Suíça. Quando o Roland começa a falar: Isabel, nós vamos guardar o dinheiro que nós vamos para a Suíça, eu falo: pronto, lá vai o Senhor me levar ao deserto para falar o meu coração. Meu deserto é lá. Eu chego lá, o Senhor começa a falar comigo sobre o filho pródigo. O Senhor começa a falar para mim que eu sou como o filho mais velho do filho pródigo. E eu reclamando com Deus: eu fiz tudo para você, eu trabalhei para você, não comi nenhum bezerro cevado. Aí o pai fala: uai, meu filho, você estava aqui comigo? Tudo que eu tenho é seu. Por anos, o Senhor falou isso comigo. E agora, recentemente, o Senhor falou essa passagem comigo. O assunto não é ir trabalhar na vinha. O assunto é achar lugar no seu coração para arrependimento. O que o nosso país precisa é arrependimento. Arrependimento. Eu posso ouvir um amém do povo de Deus? Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Parar de andar de salto alto, como cristãos. Como se nós somos os bambambam da história. Ai, o Brasil, lá o governo, aqueles lá. Nós percebemos isso numa intercessão que nós fizemos lá no CCR. Nós fomos orar pelo Brasil. E o Senhor falou para nós: quem é o Brasil? Vamos orar pelo Brasil. Olha lá, vamos lá pelo Brasil lá. Vamos orar pelos camarões lá. Lá. Quem entendeu o que eu estou falando? Brasil somos nós. Somos nós. E nós não entendemos. No nível macro, nós nos aborrecemos com o pecado que está sendo praticado, que nós vemos. Macro, todo mundo pode ver essa coisa feia, essa roubalheira, essa coisa horrorosa, de atrevimento, de orgulho, de arrogância. Todo mundo pode ver. E no micro? E no micro? Lá na casa de cada um. Quando nós permitimos que os nossos filhos, as nossas crianças, não obedeçam. Eu tenho falado isso com os pais, eu tenho visto pais falarem assim para o filho: filho, por favor, desce daí. E a criança subindo. Filho, 1, 2, 2000. Está lá perigando em cima da tábua, da cadeira, não sei o quê. Quem entendeu o que eu estou falando? Nenhum desses corruptos, dessas pessoas que estão no Brasil fazendo essas coisas, nasceu fazendo essas coisas. Nenhum deles. Eles foram ensinados. Foi permitido que isso se fizesse. Foi permitido, foi dada permissão. Foi dada permissão, em níveis diferentes, em níveis diferentes. São essas coisas que nós precisamos pensar. E aí Jesus falou para aqueles judeus lá, que as meretrizes e os publicanos vos precedem no reino de Deus. Pensa que coisa terrível que Jesus falou. Falar isso para um fariseu, para um judeu, era o fim da picada. Como assim? Você vem falar na nossa cara de publicanos e meretrizes. E Jesus falou exatamente isso. Eles vos precedem no reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus começa com arrependimento e assim toda coisa na vida cristã. Tudo na vida cristã começa com arrependimento. Começa com confissão de pecado. Começa com reconhecimento. Começa com concordar com Deus o que Ele está falando. Concordar com a palavra de Deus. Eu tenho feito aconselhamento com jovens cristãos que falam assim: mas eu não concordo com você, não tem nada a ver.
Ué, como assim? Não concorda com a minha pessoa? Um dia, na sala de aula, no METED, um aluno levantou a mão e falou para mim, irmã, eu não concordo com a senhora. Eu falei, não é mesmo? Quantos anos você tem? Ele falou, 17. Eu falei, então, meu filho, vai passar muita água debaixo da ponte. Muito obrigado para você compartilhar a sua opinião. Como assim, não concorda com a palavra? A palavra é absoluto. Não, mas você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Na igreja tem pessoas falando assim, não, eu respeito muito o pastor, eu respeito muito a irmã Isabel, mas eu não concordo com ela, não. Eu não concordo. Muito obrigado pelo seu respeito. Muito obrigado. Mas eu dispenso. Você não precisa me respeitar, não. Precisa respeitar a palavra. E vocês precisam entender que a palavra de Deus é um absoluto. E nós temos que sondar o nosso coração, porque nós estamos sendo bombardeados com coisas que não estão na palavra de Deus, e nós precisamos examinar diariamente o que nós cremos. Nós temos que examinar. Eu gostei demais. Todas as músicas que nós cantamos aqui hoje. Falei, está tudo de acordo com o que eu estou pensando, de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque eu estou sendo tão bombardeado, Deus, que tem horas que eu fico confusa. Preciso que o Senhor fale comigo na tua palavra. Preciso que o Senhor revela para mim a tua palavra. O apóstolo Paulo falava assim, examinai a vós mesmos para saber se estáis na fé ou não. Pensa, como que ele vai falar um negócio desse? É porque precisa. É porque precisa. Gostei muito que nós podíamos cantar que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus o Pai. Nós temos que cantar o credo, a nossa fé. Nós temos que cantar essas coisas, porque estão cantando tanta bobagem, tanta música que não quer dizer nada, que aonde que está? Cantar esse hino hoje de manhã, Jesus, eu queria tanto ver o céu abrir, e ver o autor da minha fé. Nós temos que voltar a essas coisas, esses pilares da fé. Os pilares do Evangelho. E não aceitar, eu falei para os alunos essa semana, nós precisamos resistir toda forma de mal. O mal moral, o mal ético, o mal emocional. Nós estamos sendo bombardeados por essas coisas. Senhor, obrigado pelo nosso país, Deus. Eu declaro essa palavra hoje para a nossa nação nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Porque nós precisamos disso. Voltar para um relacionamento filial. Filial com o Pai. Não queira ser muita coisa. Não precisa ser muita coisa. A única coisa que nós precisamos ser é filhos de Deus. Eu gosto demais de falar esse versículo, eu vou falar. Vou fazer um criar um suspense. Aí eu vou começar a falar. Se você gostar, você fala também. Está lá em João. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso ninguém tira de mim. Qualquer título que as pessoas derem, hoje dão, amanhã tira. É verdade ou não? Dão e tiram. Foi eles que deram? Quem entendeu o que eu estou falando? Mas a todos o que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi o Pai que deu. Pelo sacrifício de Jesus. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira.
Tem alguém aqui hoje de manhã que está humilhado por causa de alguma coisa que aconteceu com você no trabalho e você está se sentindo humilhado. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Ninguém pode tirar de você o que Deus te deu, o que Jesus te deu. E Ele te deu o poder de ser feito filho de Deus. E esse é o nosso maior interesse. E os filhos de Deus se arrependem. Se arrependem por si só. Se arrependem, se quebrantam diante do Pai. Quando Jesus falou qual o filho que fez a vontade do Pai, e eles responderam o segundo, porque ele foi trabalhar na vinha, Jesus falou, não foi por isso. Ele falou, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. O assunto que ele estava falando era um arrependimento. Eu queria convidar você de novo. Pastor, a gente pode fazer tudo de novo que a gente já fez? Bora fazer, então? Nós vamos fazer tudo de novo que a gente já fez. Cadê aquele irmão com a música bonita? Cadê ele? Ele saiu, né? Então, preciso de... Tá bom. Quem está aí? Quantos de vocês querem que a gente vai fazer de novo o que a gente já fez? Nós vamos orar pelo Brasil, mas nos arrependendo. Bora fazer? Quem concorda de fazer isso? Vamos levantar, vamos ficar de pé. E cada um de nós vai orar e se arrepender. Fala para o Senhor, Senhor, nós pecamos. Não adianta, irmãos, a gente profetizar avivamento para o Brasil. Não adianta, não. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos orar para que venha sobre a nossa nação um espírito de súplicas, de quebrantamento. É isso que vai mudar. É isso que vai nos mudar, quando nós começarmos a andar de acordo com a palavra, de acordo com o que a palavra diz. Então, que nós possamos agora, diante do Senhor, clamar. Você sabe qual tem sido a sua falha. Você sabe qual tem sido o seu pecado lá no micro. A gente vê essa coisa enorme de lama, que nem o pastor falou. Mas lá no micro nós temos feito coisinhas parecidas. Nós temos feito coisinhas semelhantes. Bem no micro, bem pequenininho, bem escondidinho. Vamos nos arrepender hoje de manhã. Você e Deus. Pede para o Senhor, Senhor, eu quero que você purifique a nossa nação, mas tem que começar em mim. Então faz isso, Senhor, em mim esta manhã. Vamos começandinho a orar e clamar ao Senhor. Vai clamandinho no seu coração. Senhor, mais uma vez, Deus, nós chegamos na tua presença esta manhã. Senhor, a tua palavra está falando conosco, que a vontade de Deus, o Pai, é que nós sejamos quebrantados, arrependidos na tua presença, Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor nos mostra para cada um, Deus, a medida da nossa falha, a medida dos nossos shortcomings, como diz a palavra do Senhor. Aonde nós temos falhado, onde nós temos errado, Deus, com a nossa família, com os nossos filhos, em sermos pais permissivos, Deus, com os nossos filhos, de não confrontar as coisas que acontecem. E depois nós queremos falar de impunidade na nossa nação, quando nós não somos capazes de corrigir e confrontar os nossos próprios filhos. Senhor, eu oro que você nos convença da necessidade de ter um coração arrependido, um coração quebrantado diante de Ti. Deus, quando nós negamos ao Senhor de fazer aquilo que a Tua palavra fala, quando nós nos recusamos a obedecer ao Senhor, quando nós temos outras prioridades, Deus, que não são as Tuas, e nós fazemos a mesma coisa, Senhor, que esses jovens fizeram, que nós lemos hoje de manhã. Traz, Senhor, ao nosso coração, Deus, esse entendimento que para que alguma coisa aconteça no Brasil como nação, precisa acontecer em cada um de nós individualmente. Que nós precisamos ser visitados pelo Espírito do Senhor.
Nós precisamos ser libertados pela palavra que é a verdade. A palavra que é viva, a palavra que transforma o nosso coração. Eu oro, Senhor, que começando em mim, nessa igreja, começando hoje em muitos lugares, que essa coisa aconteça, Deus, na nossa nação. Que o Senhor nos visite pela sua misericórdia. Senhor, a palavra de Deus também fala, Senhor, que se nós tirarmos do meio de nós o falar injurioso e o dedo que ameaça, Senhor, nos guarda de levantar o nosso olhar e de apontar o dedo, Senhor, para as pessoas. Quando nós também temos errado, quando nós também temos feito coisas erradas, Senhor. Coisas que não te agradam. Tira, Senhor, do nosso meio esse falar injurioso, o dedo que ameaça. Quantas vezes, Senhor, nós temos falado com ira, com raiva. Nós nos arrependemos, Deus, da nossa raiva, da nossa ira, da falta de respeito com pessoas do governo que são autoridades da nossa nação. Nós nos arrependemos, Senhor, dessas coisas na tua presença esta manhã, Pai. E suplicamos a Ti, Jesus, trabalha em nós. Dá-nos esse coração quebrantado, Senhor. Coração quebrantado na tua presença, diante de Ti. E eu oro, Senhor, por revelação da tua palavra para a tua igreja. Eu oro, Senhor, que o povo para de ser que nem passarinho no ninho, com o bico aberto, esperando que o conhecimento da palavra venha através de outra pessoa. Que cada um, Senhor, possa buscar o Senhor no aconchego da sua casa, do seu quarto, e buscar a revelação do Senhor para o seu próprio coração e se alimentar da palavra. E dessa forma que nós possamos compartilhar uns com os outros e crescer na fé e no entendimento e na revelação de quem é Deus e do relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. Senhor, venha nos abençoar nesse dia. Eu oro, Senhor, que você guarda o povo brasileiro nesse dia. Guarda, Senhor, de sementes de ódio. Guarda, Senhor, de sementes de disputa, de violência. Em nome de Jesus, guarda a nossa nação. Guarda, Senhor, os nossos jovens, Deus, os adolescentes que estão na rua. Eu oro, Senhor, que você seja a esperança viva da nossa nação. Que nós paramos, ó Deus, de esperar em governos, de esperar em pessoas, mas esperamos no Senhor, em Ti, porque você é o Rei, você é o Rei absoluto, você é o Rei que é justo, que é puro, que é santo, e é você, Senhor, que tem que reger a nossa vida como indivíduos, e aí o reino do Senhor vai se estender por toda essa nação. Faz isso, Senhor, não porque nós merecemos, mas por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça. E nós te daremos, Senhor, toda a honra e toda a glória. E declararemos hoje e sempre que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. No nome de Jesus. Amém. Aqui, Isabel, nós vamos orar ainda por você. Eu queria ainda estender isso que a Isabel falou, que a gente cantasse essa canção, Sonda-me, Senhor. Ô Sâmia, vem cá para fazer dupla com seu marido aqui. Tá aí, não? Então vem, Nath. Vem cá, Nath, por favor. Tá bom, Isabel. Nós vamos cantar Sonda-me, Senhor. Enquanto a gente canta, numa expressão assim física de que eu estou concordando com isso, vem à frente para a gente fazer a última oração juntos aqui. Tá bom? Vamos cantar e venha bem à frente. Fica igual sardinha aqui na frente. Chega bem pertinho aí. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
aquela expressão que a Isabel usou, eu gostei demais e expressa aquilo que eu vinha procurando há muito tempo, a respeito de quem fica só esperando a comida e não trata de buscar sozinho, de voar mesmo, ter suas asas. É o passarinho, né? Que abre o biquinho, a mãe vem toda e põe o biquinho lá. Essa expressão foi muito forte. Eu espero que vocês todos procurem o seu alimento. Aqui você tem o alimento, mas o seu próprio alimento. E aquilo que o aluno, também aprendi muito, né? Era o que eu queria. Tem tantas respostas boas, né? Obrigado pelo respeito, só isso, né? Mas, você não concorda? Obrigado pelo respeito, mas eu fico com a palavra de Deus. É muito sério isso, é muito sério. Cada um tem a sua verdade, isso não é verdade. Isso não é verdade. Verdade, ou a gente crê nela que é uma só ou não.